Coríntios 1:27. Amém? Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. Escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Amém? 2 Coríntios capítulo 12, verso 10. Verso 7, 2 Coríntios 12, versículo 7. Amém. Para impedir que eu me exaltasse, por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que eu sou forte. Amém? Mais um e último texto, Êxodo capítulo 3, que é onde eu quero basear essa mensagem. Êxodo capítulo 3. Amém? Gênesis, Êxodo. Se não achar Êxodo, está ruim. Vamos lá. Êxodo 3. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor que apareceu numa chama de fogo, que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, porque a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então no meio da sarça Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: qual o nome dele, que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou, e isso é o que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Amém? Amém. Olha para o seu irmão e diga o tema da mensagem: as fraquezas dos homens de Deus. Amém? O texto no qual nós lemos conta a história do povo de Israel. Um povo
que estava precisando de um líder, um povo que estava cativo, era um povo que era escravo, um povo que viveu oprimido nas mãos de Faraó por longos anos, se eu não me engano 450 anos, eles estavam presos. E o texto começa aqui, o verso 7, de Deus viu a opressão, Deus viu que o povo estava aflito, angustiado, escravo, e Deus precisava de um líder, para que esse povo pudesse ser liberto. E quem ele escolheu foi Moisés, porque aqui o Senhor se manifestou na sarça ardente, onde o Senhor disse: Moisés, eu tenho uma grande comissão para você, uma grande responsabilidade que você vai exercer debaixo das minhas mãos. Só que a gente pode ver, a Bíblia é tão interessante, que ela nunca escondeu as fraquezas, os erros, os pecados de todos os seus personagens da Bíblia. A Bíblia, a gente pode dizer que tem até a galeria da fé, né? Os heróis da fé. Foram homens e mulheres que a Bíblia diz que eles não eram dignos desse mundo. Só que apesar de serem homens e mulheres de fé, de confiança, de perseverança, eles eram cheios de fraqueza, como eu e você somos cheios de fraqueza. E essa sinceridade que a Bíblia tem, essa transparência que a Bíblia tem, não esconder defeitos, né? Não esconder erro, não esconder fraqueza, isso demonstra confiança, demonstra que nós podemos ver que a Bíblia ela tem credibilidade e autoridade. Então tudo que é feito meio por debaixo dos panos, as ocultas, não confie, mas quando está tudo aparentemente aberto, você pode confiar. Então esses personagens eram pessoas simples, que foram, apesar de serem simples, não tinham nada de extraordinário nessas pessoas. O Senhor usou essas pessoas para grandes coisas, para grandes milagres. O texto no qual nós lemos de 1 Coríntios diz que Deus escolheu o pequeno para confundir o grande, o fraco para confundir o forte. E nós podemos ver que não tinha nada de extraordinário nessas pessoas. Só que Deus gosta de usar essas pessoas que, improváveis da perspectiva natural, que aparentemente parecem ser fracas, porque o nosso Deus, nós temos que entender, todos nós temos fraqueza, né? Mas não existe ninguém perfeito. Então, se você se desculpa dizendo: olha, eu tenho fraqueza, não sou digno, não sou apto para fazer alguma coisa no reino de Deus, hoje você vai entender que todo ser humano ele tem debilidade, seja ela física, emocional, espiritual, intelectual. Só que normalmente, quando nós temos fraqueza, nós fazemos algumas coisas. Primeiro nós negamos, depois nós damos desculpas dizendo que não temos fraqueza, e muitas vezes nós escondemos as nossas fraquezas. Fala para o seu irmão: Deus sabe onde você é fraco. Amém? Nós podemos ver que ninguém quer que o outro saiba da nossa fraqueza, porque nós temos medo de ser aceitos ou não, muitas vezes de ser aceito pela igreja, pela sociedade, e com isso muitas vezes nós não admitimos que temos fraqueza. O apóstolo Paulo clamou ao Senhor para que o Deus Todo-Poderoso tirasse o espinho da carne, né, na vida dele, e o Senhor respondeu dizendo: olha, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E ele disse: então eu vou me gloriar na minha fraqueza. Ele entendeu que era através da fraqueza que ele tinha momentaneamente na vida dele, que o Senhor Todo-Poderoso ia manifestar nele e através dele. Eu tenho certeza que alguns aqui hoje, eu percebo pela feição do rosto. A Bíblia diz que o coração alegre aperfeiçoa o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Muitos aqui, quem sabe, estão abatidos aí, né, na sua fraqueza, na sua falta, que às vezes você está tendo, mas o Senhor ele quer te usar apesar disso. Amém? Então nós podemos ver que nós muitas vezes escondemos, e nós temos que entender que o nosso Deus, ele não vai usar só os pontos fortes que nós temos, ele quer usar também os nossos pontos fracos. Por quê? Quando ele usa o nosso ponto fraco, a glória de Deus se manifesta. Porque quando a glória de Deus se manifesta de uma forma mais, vamos dizer assim, evidente, é porque o homem natural ficou de lado, o homem espiritual tomou conta. Então quem sabe você está esperando ser forte para ser usado pelo Senhor, e o Senhor hoje está dizendo: é na sua fraqueza que eu vou usar você. Amém? Então nós podemos ver que Deus quer demonstrar o seu poder através de você, e por isso nós temos que entender o seguinte: Deus ele não fica impressionado com força de homens, ele não fica impressionado com o intelecto humano de homens, ele não fica impressionado com a autossuficiência de homens. Deus não se impressiona com belos
sermões. Deus se impressiona com a pessoa que aceita Ele como Senhor. Deus se impressiona, posso dizer assim, com pessoas que se submetem a Ele. Deus Ele gosta de pessoas, não é aquela que é autossuficiente, é aquela que depende dEle, apesar das suas fraquezas. É por isso que o Senhor, nosso Deus, sempre usou homens fracos. Se nós formos fazer uma recapitulação de tantos personagens da Bíblia, Davi matou. Davi foi um assassino. Mas porém ele foi um rei segundo o coração de Deus. Sansão ele vivia, gostava do rabo de saia. Sansão vivia a prostituição, mas Deus usou ele. Aí você, quem sabe, está dizendo assim, então isso aí é uma brecha para mim pecar. Não, entenda. Quando eu estou dizendo fraqueza, eu não quero dizer sensualidade, não quero dizer carnalidade. Entenda que Deus não usa pessoas que são fracas no tocante à retidão. Deus usa pessoas que são fracas quando elas são retas diante de Deus. Essa fraqueza que eu quero trazer aqui hoje para mim e para você é Deus falando sobre a nossa incapacidade humana de obedecer os seus mandamentos em nossa própria força. Por isso que Deus disse para Paulo assim: a minha graça te basta. Tem muita gente tentando obedecer a Deus e servir a Deus pela força, por aquilo que Ele é, tentando agradar a Deus por aquilo que Ele faz. Ninguém vai conseguir agradar a Deus por aquilo que Ele é, porque todo ser humano é pecador. É aí que entra a graça de Deus. Ela sustenta, é o favor que nós não merecemos. Ela nos leva onde a nossa força humana não pode nos levar. Então nós temos que entender que não é esse tipo de fraqueza que eu quero trazer aqui hoje. E nós vamos ver a fraqueza, em especial, de Moisés. A fraqueza de Moisés, a gente pode dizer que uma delas, dentre muitas que nós vamos estudar aqui, se der tempo, obviamente, é que Moisés ele tinha meio que um complexo de inferioridade. Porque no capítulo 3, quando o Senhor chama ele, a primeira coisa que ele diz, uma das primeiras coisas que ele disse para o Senhor foi: quem sou eu para tirar o povo do Egito? Ele estava na realidade negligenciando o talento devido ao sentimento de inferioridade que ele tinha. A gente pode ver que quando o Senhor chama ele, ele começa a discutir com Deus, ele começa a argumentar com Deus, tentando fugir do seu chamado. Deixa eu te dizer uma coisa. Como que eu posso dizer? Um grande sinal de que uma pessoa é chamada por Deus para a realização de alguma coisa específica na obra de Deus é a negação. Todos os grandes homens de Deus dentro da Bíblia, quando o Senhor os chama, eles negam. Eles tentam fugir, eles tentam argumentar, eles tentam arrumar uma desculpa, eles tentam fugir daquilo que o Senhor não vai deixar ele fugir. Então a gente pode ver que Moisés ele apresentou algumas desculpas para ele não aceitar o chamado de Deus. E nós vamos ver aqui algumas desculpas que Moisés disse para Deus, que ele tentou fugir do plano que ele tinha para ele. Fala para o seu irmão assim: chega. Fala de convicção, chega de desculpa esfarrapada. Amém? Porque hoje o que nós temos de desculpa para Deus, se fôssemos enumerar, seriam muitas. Muitos dizem: eu não tenho tempo. Muitos dizem: eu não sei falar. Muitos dizem: eu não sei nada de Bíblia. Muitos dizem: isso aí é para o outro, eu quero só a minha bênção. Olha, se você está buscando só a sua bênção, você está buscando na Bíblia errada. Porque a minha Bíblia, Mateus 6,33, reino de justiça primeiro, as demais coisas vão ser acrescentadas. Se eu invertir a ordem da coisa, buscando dinheiro, casa, riqueza desse mundo, estou deixando o reino de justiça de lado, o ir e pregar o Evangelho de lado, está errado. Porque a essência do Evangelho, a essência da salvação de Cristo Jesus, não é prosperidade. Porque muita gente, muitas vezes está dizendo, imagina se Deus fosse nos amar, a prova do amor dele fosse só quando ele nos abençoa financeiramente. Deus não amava Paulo, porque o que Paulo sofreu. Então muitas vezes nós estamos dessa forma. A primeira desculpa que ele apresentou para Deus, para não aceitar o chamado dele, foi: não sou ninguém. O capítulo 3, o verso 11 ao 12. Deixe sua Bíblia aberta. Amém? Pergunta do seu irmão: cadê sua Bíblia? Vamos, pergunta: cadê sua Bíblia? Se acabar a bateria do celular, você está enrolado, hein? Não traz Bíblia?
Vamos lá? Primeira desculpa que ele deu, Êxodo capítulo 11, perdão, Êxodo 3, verso 11. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você, esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste lugar. Primeira desculpa foi: quem sou eu? Não sou ninguém. Ele diz: quem sou eu para ir ao faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? Ele estava pensando da seguinte forma: será que Deus acertou? Será que é eu mesmo que ele escolheu? Fala assim: seu irmão, é você mesmo. É você mesmo. Porque ele estava se sentindo pequeno. Ele se sentiu pequeno diante da missão que ele tinha. Sabe qual é a missão que Deus deu para ele, irmão? Desafiar Faraó. Vai lá e fala para Faraó deixar o meu povo ir. E quantas vezes o Senhor coloca uma missão, uma responsabilidade, uma comissão sobre a nossa vida, e nós tentamos empurrar com a barriga, nós tentamos dizer assim: não é comigo, quem sou eu? Não sou ninguém, eu sou uma criança, não sei falar. Então nós podemos ver, não importava o que Moisés pensava sobre si, ou o que os outros achavam dele. Muitas vezes, quando o Senhor nos manda fazer alguma coisa, a primeira coisa que nós pensamos: o que os outros vão pensar? 29:11 de Jeremias diz: pensamento de paz e não de mal Deus tem ao nosso respeito. Deus pensa bem ao meu respeito. Se Deus pensa bem ao meu respeito, por que eu vou ficar preocupado com o que os outros estão pensando? E se você ficar preocupado com o que os outros vão pensar, quando você for fazer alguma coisa para Deus, você nunca vai fazer alguma coisa para Deus. A Bíblia diz: bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por amor ao nome do Senhor. Se está sendo perseguido, é porque você está fazendo a vontade de Deus. Se está tudo tranquilo, você não está fazendo aquilo que o Senhor mandou fazer. Então a gente pode ver que Deus tinha um chamado na vida de Moisés, e Moisés não precisava de nenhuma outra garantia. Só que Moisés, ele depreciava as suas habilidades pessoais. Você não precisa de outra garantia, irmão. Deus te chamou. Aleluia. Jeremias capítulo 1 diz: antes que você nascesse, lá no ventre da sua mãe, eu te escolhi, as nações eu te dei por profeta. Antes que você nascesse, Deus te escolheu. Então nós temos que entender que Ele não queria colocar à disposição de Deus os seus talentos. Só que a resposta de Deus, com relação à argumentação, foi: a resposta neutralizou a objeção de Moisés. A resposta foi: certamente eu serei contigo. Deus estava dizendo para Moisés assim: Moisés, deixa eu te falar um negócio. Está nas entrelinhas. Vamos dizer assim: Deus estava falando para Moisés o seguinte: Moisés, eu vou te enviar para Faraó, mas eu sou maior do que Faraó. Então você não precisa ficar preocupado. Quantas pessoas estão temendo outras pessoas, estão se esquecendo que o nosso Deus é um Deus todo-poderoso. Então o que mais Moisés precisava? Senão essa promessa: certamente eu serei contigo. O que mais que Moisés precisava? A não ser dessa promessa. Então nós podemos ver, não era quem Moisés era, mas era qual era o Deus que estava com Moisés. Era o Deus de Israel, era o Deus Todo-Poderoso. Então não é quem você é, não é quem eu sou, mas quem eu sirvo. Então quantas vezes nós estamos olhando racionalmente, dizendo assim: Deus, eu não sou capaz de fazer isso. Glória a Deus que você não é. Porque quando você não é capaz, é aí que a glória de Deus se manifesta, é aí que o poder de Deus se manifesta. Então quantos de nós estamos dizendo: não sou ninguém? Porque Ele diz: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deixa eu te dizer uma coisa, isso eu aprendi. Se você quer fazer alguma coisa para Deus, primeiro você tem que fazer quando você congrega. A Bíblia diz assim, Atos capítulo 1, verso 8: vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Jerusalém, casa. Eu cometi esse erro no meu ministério. Eu fazia, quando eu congregava na antiga igreja, eu fazia mais fora do que dentro de casa.
E um dia o meu pastor chega comigo e falou assim: está errado. Eu falei: o que foi, pastor? Você tem que fazer aqui dentro primeiro, depois que você vai ser enviado. Então, se faz lá fora e não faz aqui, está errado. Era isso que Deus estava querendo que Moisés entendesse. Moisés, meu povo está sofrendo, o meu povo está orando, o meu povo está clamando por mim. Eu preciso que você se disponha. Ah, o seu irmão, até quando? Você vai dizer essas desculpas para Deus. E todos nós nos desculpamos diante de Deus. Não tem esse dentro desse plenário que nunca deu uma desculpa para Deus. Então nós temos que aprender. Nós temos que aprender a nos dispor nas mãos do Senhor, porque Moisés estava perguntando: Deus, é eu mesmo? Sou eu a pessoa certa? É aquela velha história que eu brinco aqui: eis-me aqui, envia-me, envia ele ali. Eu não. Nós vamos falar sobre isso aqui. Muitas vezes nós queremos transferir responsabilidades. Muitas vezes nós queremos jogar a culpa dos nossos problemas para os outros. A Bíblia diz que se deixa o homem queixa-se dos seus próprios pecados. Então, se acontece alguma coisa comigo, não é culpa sua. Se acontece com você, não é culpa minha. Eu sempre brinco lá em casa, eu falo assim: a culpa sempre é do pastor. Aprendendo, pastores. Sempre sobra para o pastor. Às vezes o pastor não tem nada a ver com a paçoca, mas cai sobre ele. Então, nós temos que aprender e entender que muitas vezes nós nos sentimos pequenos diante de desafios grandiosos, mas o nosso Deus é maior do que aquele que lá no mundo está. Você pode às vezes estar se sentindo aí com esse complexo, né, de inferioridade, dizendo: quem sou eu? Você pode não ser nada aos olhos do homem, mas o Deus que habita em você é maior. Aleluia. Ele é todo poderoso, Ele é Senhor dos senhores, Ele é Rei dos reis. Então não existe fraqueza quando se está em Deus. Quando se está em Deus, eu sempre costumo dizer: o fraco fica forte. Quando se está em Deus, até o feio fica bonito. Você olha para aquele irmão assim, você fala: não, mas você está bonito. Aí o outro olha assim: irmão, sua fé está grande, hein? Fé assim nem em Jerusalém se achou, mas é a graça de Deus, é a glória de Deus. Fala ao seu irmão assim: você está bonito hoje, hein? Amém? Quem sabe você vai dizer assim: pastor, mentir é pecado, então não vou falar não. Amém? Então essa foi a primeira fraqueza, essa foi a primeira desculpa desse grande homem de Deus, que o Senhor usou ele. Outra característica de uma pessoa que tem chamado para Deus e que muitas vezes diz como Moisés disse. Segunda coisa: ninguém acredita em mim. O verso capítulo 4, o verso 1 diz assim: mas eis que não crerão, nem ouvirão a minha voz. Aqui está dizendo assim: eles não crerão. Só que isso na verdade está dizendo, está significando, quando ele disse assim: eles não vão crer em mim, Deus. Na realidade, Moisés estava dizendo para Deus: Deus, eu não creio. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, verso 13: creio, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Se você crê, você vai falar. Se você acredita em Deus, você pode até ter um receio, porque quando o Senhor manda falar alguma coisa, quando o Senhor começou a me usar, vinha assim: vai lá e fala. Eu falava: Deus, o Senhor tem certeza? É comigo mesmo? Vou chegar lá, Deus, vou falar o quê? Porque muitas vezes chegava assim, Deus só falava assim: vai e fala. Não deixa sair antes de eu falar com ele, não. E eu pensava: meu Deus, deixa eu quietinho aqui no meu canto. E chegava lá, punha a mão na cabeça e começava a orar, e o negócio vinha e começava a fluir, falava o que aconteceu, o que aconteceu e o que ia acontecer. E eu sempre costumo brincar: se chorou, Deus falou. Então, nós temos que aprender que o nosso Deus, Ele quer que você acredite nele, porque aqui Moisés já sabia o que ele tinha que falar, só que ele continuava colocando empecilhos. Ele sempre questionando o Senhor, dizendo assim: se as pessoas duvidar,
Ezequiel capítulo 2. Deus disse assim para Ezequiel: Ezequiel, ponte de pé que eu vou falar com você, Ezequiel. Vou te enviar uma nação de coração duro, uma nação de coração obstinado, Ezequiel. Mas quer ouçam, quer deixem de ouvir, eles vão saber que no meio deles passou um profeta. Era isso que Deus queria que Moisés entendesse, que Deus ia usá-lo naquele momento. E muitas vezes o medo de ser rejeitado faz parte do complexo de inferioridade. Quantas vezes nós temos medo de ser rejeitado? Eu quero te dizer, não se adeque aos padrões do mundo, aos padrões da moda, aos padrões da mídia, porque ninguém consegue ficar de acordo com os padrões que o mundo estabelece. Então nós temos que nos adequar de acordo com a palavra, e muitas pessoas estão dominadas pelo complexo de inferioridade. São pessoas que têm baixa autoestima, são aquelas pessoas que sempre dizem assim: eu não posso, não vai dar certo, eu não vou conseguir. Não, irmão, com Deus é tudo posso. Com Deus é o Senhor está comigo. Com Deus, se eu for, eu passo pelas águas, ela não me afoga, pelo fogo ele não me queima. Com Deus eu ponho a mão sobre o enfermo, ele é curado. Com Deus eu expulso o demônio em nome de Jesus. Com Deus eu falo novas línguas. Com Deus eu profetizo. Então nós temos que entender que muitas vezes essa baixa autoestima que Moisés tinha, na realidade faz a pessoa se sentir indigna, incapaz de fazer alguma coisa no reino de Deus. Irmão, ninguém merece, ninguém merecia ser amado, mas o Senhor escolheu nos amar. Ela disse: o seu irmão, você não merecia, mas o Senhor escolheu te amar. Eu sempre digo aqui que, brincando com todo mundo, eu sempre digo que na realidade foi Jesus que nos aceitou. Você concorda? Porque quem não prestava na história éramos nós. Mas nós temos o costume, porque a Bíblia diz, né, que tem que aceitar o Senhor como Senhor e Salvador, porque obviamente ele não vai invadir privacidade. Apocalipse diz que ele está batendo, e aquele que deixar ele entrar, ele entra e ceia. Mas na realidade o mal da história, o ruim da história, o que não prestava na história, éramos nós. Então é por isso que quando o Senhor, preste atenção nisso aqui, quando o Senhor chamou ele disse assim: ninguém vai acreditar em mim, eles não vão crer em mim, eles não vão me ouvir. Sabe o que Deus fez com Moisés? Deus deu 3 sinais para ele. O primeiro sinal: o cajado de Moisés se transformou em uma serpente. O segundo: ele coloca a mão sobre a roupa, a mão dele fica leprosa, ele tira, vê a mão leprosa, Deus diz: coloca de novo, ela sai curada. E Deus disse assim: olha, se eles não crerem no primeiro, eles vão crer no segundo. Se não crerem no primeiro e no segundo, eu vou transformar as águas do rio Nilo em sangue. Pronto. O que eu quero dizer com isso? Quando Deus chama, ele vai te dar sinal. Quando Deus chama, ele vai te capacitar, ele vai te dar as ferramentas para você trabalhar. Ele vai te capacitar, ele vai tirar força da sua fraqueza. E hoje eu quero que quando você for orar, eu quero que você ore e diga: Senhor, me dá um sinal. Fala comigo de uma forma na qual o Senhor nunca falou no decorrer dessa semana. Fala comigo, Deus, eu preciso ouvir o Senhor. Você vai orar hoje. Eu quero que o Senhor fale comigo. Eu não quero que o Senhor fale como o Senhor está acostumado. Eu quero que o Senhor fale comigo como o Senhor nunca falou antes. Eu faço um desafio para você hoje. Porque quando o Senhor chamou Moisés, e Moisés falou: Senhor, eles não vão acreditar em mim não, Deus. Eu vou chegar lá para falar, eu vou falar o quê? Imagina a situação de Moisés. Imagina Deus fala assim para você: olha, amanhã, segunda-feira, você vai lá no palácio, ali na Praça Cívica, e chega lá e fala, e chega bravo. Fala assim: eu quero falar com o Marconi. Você fala: Deus, eu vou falar o quê? Eles não vão deixar eu entrar lá. Eles vão prender, Deus. Eu chegar bravo lá e falar que quero falar com o governador, vai pensar que eu quero matar o governador. Aí Deus fala assim: eu vou te dar o sinal. Eu vou te capacitar, irmão.
Irmãos, quando nós fomos abrir essa igreja, todo mundo, quem não sabe vai ficar sabendo, eu não tinha um centavo no bolso. E para abrir igreja precisa de dinheiro. Precisa comprar equipamento, precisa arrumar sala, precisa pintar, fiação elétrica, dentre outras coisas, cadeira e tantas outras coisas. Sabe quanto eu tinha? 25 centavos. E eu tentei tirar esses 25 centavos. Porque eu estava numa situação que eu pensei assim, eu vou precisar desses 25 centavos. Por Deus do céu, eu fui na loteria e tentei tirar esses 25 centavos. Eu estava querendo apoiar aquilo que eu tinha. Sabe o que Deus fez? Em 3 meses, se eu não me engano, Ele deu 12 mil reais. Em 3 meses. Sabe por quê, irmão? Porque Ele sabia que tudo que ia acontecer está acontecendo. Não ia trazer glória para o pastor Hélio. Não é placa de igreja. É para que almas fossem salvas. Ontem mesmo, no culto de jovens, está aqui o irmão, né, amado? Aceitou o Senhor. O outro amigo do irmão ali aceitou o Senhor como Senhor e Salvador. Então, quando Deus quer te usar, Ele vai te dar as armas necessárias. Ele vai te dar as ferramentas necessárias. Você acha que Davi foi enfrentar o gigante Golias de mão vazia? Deus usou que ele tinha habilidade. Tanto é que ele falou assim para o gigante: ó, tu vem a mim com pau ou pedra, mas eu vou atir o nome do Senhor dos Exércitos. Pegou a pedrinha, deu uma rodada, só uma. Ele pegou 3, não foi preciso usar as 3, só uma. Esse é o nosso Deus, Ele te capacita. Ele te dá as armas necessárias. Então para com essa história. Ninguém vai acreditar em mim. Pode ir em nome de Jesus, que o Senhor vai fazer milagre. Isaías 45 diz assim: eu irei adiante de ti, endireitarei caminhos tortos, quebrarei portas de ferro, despedaçarei ferros de bronze. Sabe para quê? Para trazer as riquezas que estão ocultas. Deus vai na sua frente. Às vezes você não está entendendo que Deus está falando com você hoje, mas é profético. Deus vai na sua frente. Ao meu ver, Ele já foi. Só que muitas vezes a gente fica estático, parado, esperando, dizendo: Senhor, e aí não vai acontecer nada. Deus está dizendo: atravessa o Jordão, caminha. Então o nosso Deus, quando Ele chama, Ele confirma, Ele dá sinais. Gideão pediu 2 sinais. Deus chama ele: olha, Gideão, livra o meu povo. Juízes 6 diz: quanto mais eles plantavam, vinha o inimigo e roubava. E sabe o que aconteceu? Deus falou para Gideão: vai nessa tua força, Gideão. Vai nessa tua força, homem valente. E é isso que Deus está dizendo. Eu fico vendo, tem gente aqui hoje, agora, que está agindo como se Deus não estivesse com ele. Está agindo como se ele estivesse sozinho nessa peleja. Está agindo como se Deus estivesse lá no céu, esquecido do seu povo. Não, Emanuel, Deus conosco. 28 de Mateus, até a consumação dos séculos, Ele vai estar conosco. Aí você fala: mas eu não tenho o que eu desejo. Não importa, Ele é contigo. Minha graça te basta, Paulo. Meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza, Paulo. Olha, se você está fraco aí, você está forte. Entenda, igreja, Deus falando: olha, escolhi o fraco para confundir o forte. Escolhi o pequeno Davi para confundir o gigante Golias. O nosso Deus te escolheu. Amém. Não viva como se o Senhor não estivesse com você. Pare de dizer: ninguém vai acreditar em mim. E normalmente, sabe como o Senhor começa a manifestar os sinais dele? Dentro da família. É dentro de casa. É quando você se posiciona, aceita o chamado, aceita a vontade de Deus, começa a orar, começa a clamar, aí o Senhor começa a te usar. O Senhor começa a abrir porta perto de você, e as pessoas vão olhar para você e vão dizer: opa, tem alguma coisa diferente com você. Aí é a hora de você: opa, vem aqui que eu vou orar por você. E Deus vai me usar para te abençoar. Aí você fala assim: pastor, não tem dom de profecia igual o senhor tem, e daí? Você sabe orar, irmão? Põe a mão na cabeça lá, nem que seja o Pai Nosso.
Senhor, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, e vai e rebenta com o diabo para você ver. E termina a oração em nome de Jesus, para você ver se aquela angústia e aquele fardo que estava sobre a pessoa da sua família, ele não foi retirado. Primeiro Tiago 5,16, a oração de um justo tem poder e tem eficácia. Então para com essa história, ninguém vai acreditar em mim. Deus deu sinal, cajado transforma em serpente, cura a mão de lepra, e se precisar, eu transformo o rio em sangue. Esse é o nosso Deus. Então isso prova que Deus não desiste, Ele faz um milagre. Não creio, eu faço outro. Não creio, eu faço outro. Eu faço outro milagre, até você acreditar, até você ver que eu sou o Senhor. Há um questionamento que Deus me fala aqui agora. Há um questionamento de muitos aqui dizendo: eu só vou fazer quando Deus fizer. Nunca você vai ter. Nunca. Não estou te amaldiçoando não, mas eu estou dizendo nunca. Sabe por quê? Eu já preguei, eu já disse para vocês, orei para uma pessoa, estava desempregada no outro dia, ela estava mais de 3 meses desempregada, no outro dia Deus abriu a porta de emprego para ela. E eu pensei assim, mas isso aí funciona. Se funcionou para ele, vai funcionar para mim. Comecei a orar: Deus, me dá dinheiro, eu preciso de dinheiro, eu preciso pagar a conta. Aconteceu para mim? Não. Eu sempre falo que se eu fosse pregar só quando as coisas estão boas, você ia me ver pouco aqui. Porque quando eu subo aqui, eu não prego o que eu sou. Eu tenho que pregar o que está escrito. E se está escrito, eu creio. Paulo disse: creio, por isso eu falo. Aí você não tem a bênção, se você crer, você vai declarar a sua bênção. Senhor, não tem, mas eu acredito. Não chegou ainda, mas eu acredito. Estou esperando o Senhor. Então vamos para a terceira característica, para a terceira fraqueza ou desculpa de Moisés. Ele disse assim: não sei falar em público. O capítulo 4, verso 10 diz assim: nunca fui eloquente, sou pesado de boca e pesado de língua. A minha pergunta é: será que Deus não sabia que Moisés tinha dificuldade de falar? Alguns teólogos até dizem que ele era meio gago. Ele não tinha eloquência, né? Ele não tinha uma teologia. Entenda uma coisa: Deus sabe de nossas fraquezas, mesmo assim Ele te chama. Deus sabe. Fala assim para o seu irmão: Deus sabe da sua fraqueza. E entender também que até o profeta Jeremias tentou fugir. Até o profeta Jeremias tentou se desculpar, da mesma forma que Moisés. Ele disse: eu não sei falar. Não estou dizendo para você não fazer. Se você tem tempo e principalmente dinheiro, faça teologia, faça homilética, faça oratória. Mas se não tem, como eu não tinha, sabe qual foi a minha homilética? Sabe qual foi a minha oratória? Sabe qual foi o meu seminário? Esse joelho e esse joelho. Nunca fiz um curso para aprender a falar em público. Simplesmente me deram o microfone e disseram assim: você vai pregar. Falei: aonde? Eu conto para vocês aqui de uma história que aconteceu na antiga igreja, numa vigília. Jovens estavam organizando. Já contei isso aqui algumas vezes. E separou-se alguns grupos. E dentre os grupos ia dar oportunidade para a pessoa pregar na vigília. Separou, como se fosse amigo secreto, os nomes. Adivinha? Qual nome saiu? O meu. Eu tremi. Eu falei: meu Deus. Como Moisés disse: envia outro. Não sei que rolo que aconteceu lá nessa vigília. Tiveram que sortear novamente. Eu, graças a Deus, é de Deus. Sorteia mesmo. Pensei comigo: estou livre. Adivinha que nome saiu pela segunda vez dentre mais de 30 nomes? O meu nome. Não tem como você escapar do chamado de Deus.
Quando Deus chama, ele não aceita desculpa. E fui, peguei o microfone, segurei o microfone com as duas mãos, porque com uma tremia, com umas fazia assim, ó, por Deus do céu, como Jesus morreu na cruz. Quando eu comecei a pregar o microfone, fazia desse jeito, e para não demonstrar para as pessoas que estavam tremendo, eu ficava assim, uma mão segurava a outra, e segurava com força, para beber água na peleja. Eu morria de sede, mas não bebia água. Como que vai beber água tremendo? Pegava um copo com água, molhava a camisa, ficava sem beber água. Vamos orar, Deus me dá força, Deus me dá graça, Deus, o Senhor me chamou, se o Senhor me chamou, me capacita. E hoje eu olho em casa umas pregações escritas que eu comecei a pregar, e falo, meu Deus do céu, como que eu pregava com esse papelzinho aqui, com essa pregaçãozinha aqui me churuca, sem conhecimento nenhum. Mas era a unção de Deus, era o poder de Deus que tomava conta ali, começava, o negócio fluía. Então a gente tem que entender que a resposta que Deus deu para esse questionamento, não sei falar em público, não sou eloquente, sou pesado de boca e de língua, sabe o que foi? Quem fez a boca do homem? Eu serei com a tua boca e te ensinarei o que há de falar. Pronto. Se Deus curou lepra, se Deus transformou o cajado, se Deus fez tantos milagres, por que Ele não ia capacitar Moisés? Eu fico vendo aqui, perdão pelo que eu vou dizer, vai ter muito crente covarde. Muito crente covarde. Que se esconde, que foge como Jonas. Aí você fala, pastor, tem gente que não foi chamada para ficar aí na frente pregando. Eu também concordo, não é para qualquer um não. Não é. Mas para quem foi, Deus capacita. Mas não é porque você não está aqui pregando que você não vai fazer nada na obra do Senhor. Você pode fazer muitas coisas na obra do Senhor. Jesus diz, olha, a obra, a seara é grande, poucos são ceifeiros. A pergunta de Deus é até quando vai ficar se escondendo. Preste atenção aqui, pregar e ensinar a palavra de Deus não tem nada a ver com eloquência, e sim com obediência. Eu já vi muitas pessoas que não sabem nem falar direito, muitas pessoas que nem ler sabem, mas prega melhor do que quem conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, porque ele não confia naquilo que ele é, ele vê que ele é fraco e na fraqueza ele depende de Deus. Então, fala para o seu irmão assim, você não sabe falar? Fala assim para o seu irmão, Deus fez a boca. E Ele vai colocar as palavras na sua boca. Amém? Amém. Meu filho Mateus aqui, pode contar? É porque semana passada, ele foi trabalhar e ele chegou no curso que ele faz lá, toda uma vez na semana tem um curso no trabalho dele. E segundo ele pegou e chamou no WhatsApp, pai, se ora para mim. Eu falei, uai, o que aconteceu? Não tem costume pedir para me orar. Pegou e falou, para que foi? Não, porque Deus mandou falar um negócio com um rapaz aqui, eu não estou com medo de falar. Aí eu peguei Jeremias capítulo 1 e disse para ele, ó, Deus vai colocar a palavra na sua boca, vai lá e fala, não fica com medo não. E ele foi lá e falou. É assim que tem que ser, irmão, você tem que ter coragem. Aí você pensa, o que eu vou falar? Não interessa, eu vou lá e nem que seja um Jesus te ama, eu falo. Eu vou lá, nem que seja um Deus te abençoe, eu vou lá e vou abençoar aquela vida. Aí fica esperando, eu fico vendo o tal do crente, ele fica esperando, eu falei de sinal aqui, né? Mas o tal do crente às vezes fica, Deus me dá um sinal, manda um anjo aqui, Senhor, montado num cavalo branco. Eu tenho que ver, Deus, senão eu não vou não. Deus, se cair um raio aqui agora, perto de mim eu não morrer, eu vou acreditar. Se cai, ele expulsa ainda, pensando que é demônio. Aí ele fica assim, espera assim, tem que sentir um calafrio, tem calabaçúpia. Oh meu Deus! Fala aqui, Deus, tem que ter um arrepio, tem que ter um calafrio. Aonde está isso na Bíblia?
Deus diz, vai lá e fala. Eu sou com você, eu vou colocar a palavra na sua boca. Irmão, viver por fé é você não sentir, mas você sabe que Deus está com você. É que Deus fala assim, vai Abraão, da terra, sai da terra, da parentela e vai. Eu vou, Deus. Isso que é fé. Então, essa conversa fiada, não sei falar, é mentira. Porque quando é para apresentar um trabalho na faculdade, treina as bases, mas vai lá e apresenta. Porque sabe que se não apresentar, vai bombar. Aí quando é para falar alguma coisa, eu fico vendo aqui. Tem hora que eu fico indignado. Tem hora que eu faço essas coisas tudo sozinho, porque eu cansei já de ficar pregando o pé dos outros. Cansei de chegar a falar para as pessoas, você vai? Então, você tem a oportunidade de falar, de pregar, de cantar. Não, pastor. Aleluia. Pode deixar, pastor. Se eu precisar de mim, estamos aí. Aí ela me chama, irmão. Não, pastor, esse negócio aí não é comigo, não. Chama o outro lá, o irmão está mais acostumado, não sei o quê. Vamos fazer um sorteio aqui hoje, agora, no próximo domingo. No próximo domingo. Tem gente que já pensou em ir embora. Tem gente que já olhou para a porta e fala assim, eu vou ser o primeiro. Fazer um sorteio, irmão. O próximo domingo você ser o pregador. Olha o seu irmão e fala aí. Pastor, não sei falar, não sou eloquente, sou pesado de boca, pesado de língua. Né? Aí Deus fala para você assim, quem fez a boca do homem? Eu serei com a tua boca e te ensinarei o que há de falar. Entenda uma coisa, Deus ele só precisa que você diga assim, Senhor, estou aqui, pode me usar. Pode me usar. Quantas vezes eu já preguei assim em cima da hora. Meu pastor, pastor Slade, tinha o costume de fazer isso comigo. Era mestre de fazer isso. Chegava na igreja durante o louvor. Chegava em mim assim, eu sentava do lado dele, só baixava a cabeça assim, você vai pregar, tá? Eu, sim, senhor. Eis-me aqui. Ia lá no carro, pegava o meu envelope, já tinha mais de 10 mensagens prontas, eu não sou bobo. Já sabia que não era um negócio, firmei o golpe. Eu não me pegava despreparado, mas nem. Prego sim, pastor. Pode deixar que eu prego. E pregava. Quem vai pregar da minha que vem? Outra cara. Amém? Irmão, às vezes você não, como eu disse, às vezes você não foi chamado para ser um pregador aqui, pegar o microfone, porque eu digo, como eu disse antes, o tal microfone ele te inibe um pouco, não é verdade? Mas você pode ser um intercessor, pode ser uma pessoa que ora lá na sua casa, você pode ser um mantenedor da obra do Senhor, você pode visitar os órfãos, as viúvas, você pode visitar os irmãos na casa dele e dizer, olha, eu estou aqui em nome de Jesus representando o pastor, representando a igreja, eu vim aqui porque Deus mandou, eu vim aqui, eu estou aqui na sua casa para te abençoar. Pronto, você está fazendo a obra do Senhor. Amém? Só não fique com essa desculpa, não sou capaz, não sei falar. Você é. Amém? Fala assim, seu irmão, firma o golpe. Amém? Outra característica, para encerrar, nós temos a ceia. No verso 13 ao 17 de Êxodo 3, eu quero que você leia. Diz assim, verso 13 ao 17. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas, eles disseram, Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou, e isso é o que você dirá aos israelitas, eu sou, me enviou a vocês.
Disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas, o Senhor Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Reúna as autoridades de Israel e diga-lhes: o Senhor Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, apareceu a mim e disse: eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que lhes tem sido feito. Prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus e dos heveus, dos jebuseus, terra onde manam leite e mel. Amém? Então a gente pode ver que Moisés ele está dizendo assim: qualquer outra pessoa pode fazer melhor do que eu. A gente pode ver que no verso 13, na verdade Moisés ele não nem queria ir. Fala assim para o seu irmão: você nem quer ir, né? Nem quer ir. É o que eu sempre brinco aqui na igreja. Hoje em dia tem uma moda de ser missionário, né? Todo mundo quer ser missionário. O povo quer fazer missão para viajar, para conhecer outros países, só quer fazer missão longe. Não quer fazer missão na escola, não quer fazer missão no vizinho do lado, na família. Quem quer ir para Dubai? Tudo financiado para fazer missão lá. Eu vou. Aleluia. Miami, quem quer ir para Miami? Paris, quem quer fazer missão em Paris? Agora, quem quer sair daqui agora, na hora que acabar o culto, ir nos balados do centro, pregar para as prostitutas, pregar para os mendigos que está chovendo? Quem quer ir comigo? É desse jeito, vocês acham, não é? É desse jeitinho, né? A hora que falou de sair do conforto, o sangue de Jesus tem poder, pastor, tem misericórdia. Então a gente pode ver que Moisés chama Deus de Senhor, isso aqui é importante, mas se recusa a obedecer às ordens de Deus. Jesus disse em Lucas 6,46: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que vos mando? Chama Deus de Senhor, mas não obedece Ele como Senhor. Chama Deus de Pai, mas não obedece Ele como Pai. É o que diz aqui a palavra Senhor, significa amo, dono. Se o Senhor não for dono de tudo, Ele não é seu Senhor. Sabe qual é o problema nosso? Que muitas vezes nós estamos permitindo que Deus seja Senhor da nossa vida só em algumas áreas. De todas, não. Entenda isso. Moisés chamou Deus de Senhor, mas se recusou a obedecê-lo como Senhor. E Jesus disse: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que vos mando? E é interessante para fechar aqui, quando Moisés insistiu demais com Deus, a desculpa de Moisés trouxe a ira de Deus. Fala assim o seu irmão: cuidado com as suas desculpas. Amém? Fique de pé. Vamos orar. Vamos orar. Feche os seus olhos. Hoje você vai dizer para o Senhor da seguinte forma: Deus, eu entendi que fraqueza todo mundo tem, e eu não posso me desculpar nas minhas fraquezas. E o Senhor tem uma obra, o Senhor tem um chamado na minha vida, e eu quero ser usado nas mãos do Senhor. Só vai fazer essa oração quem tem coragem. Amém? Quem tem coragem. Perdão pelo que eu vou dizer, mas covarde não tem coragem de fazer esse tipo de oração. Moisés vê o Senhor na sarça, e o Senhor diz: olha, Moisés, meu povo precisa ser liberto, eu vou usar você. E ele tentou se desculpar. Feche seus olhos enquanto fala. Feche seus olhos. Pai,
Estamos aqui em nome de Jesus. Sabemos que vasta e grandiosa é a tua obra. E o teu povo muitas vezes tem invertido o valor. Nós temos invertido os valores. Muitas vezes, Senhor, nós não queremos, ó Deus, cumprir com o ídolo do Senhor. Muitas vezes não queremos, ó Deus, ó Pai, aceitar a sua chamada em nossos corações. Moisés se desculpou com tantas desculpas sem fundamento. Não sei falar, eles não vão acreditar em mim. Que sinais o Senhor vai me dar? E quantos de nós aqui, Senhor, quantos de nós aqui, Senhor, estamos, ó Deus, tentando, ó Deus, usar a nossa fraqueza como desculpa? Tua palavra nos disse que é da fraqueza que o Senhor tira força. Tua palavra nos disse, ó Pai, que quando estamos fracos, aí é que somos fortes. Sua palavra disse hoje, Senhor, que o Senhor escolhe, ó Deus, as coisas loucas deste mundo, as que não são para confundir as que são, o pequenino para confundir aquele que se acha grande. E o teu povo até hoje não entendeu, Pai. Não é aquilo que nós somos, não é aquilo que nós temos, não é aquilo que nós vamos fazer, mas é aquilo que o Senhor é. É aquilo que o Senhor pode fazer, Pai. Ah, Deus, desperta o teu povo, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, põe amor no coração do teu povo nesta noite, para amar a alma, Senhor. Porque quem ganha alma é sábio, Pai. Ó Deus, quantos estão morrendo, perecendo, e muitas vezes nós nos desculpamos em nossa fraqueza, dizendo, ai, é minha vida, nada acontece para mim. Deus, tem misericórdia e nos ensina, Senhor, a amar como o Senhor amou. Um amor ágape, um amor altruísta, um amor que não visa, Senhor, o próprio interesse. A tua palavra diz que o Senhor era Deus, mas não teve por usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou de si mesmo. Nos ajuda, Pai, a nos esvaziar de nós mesmos, que o Senhor cresça em nós e nós venhamos diminuir. E se havia desculpas, argumentos fajutos na nossa alma, dizendo, Deus, eu faço e nada acontece, tem misericórdia, Senhor, muda o nosso coração. E eu peço que o Senhor nos ajude a amar a tua obra. Não é amar uma placa de igreja, não é amar simplesmente o líder, é amar a tua obra, é amar o sacrifício do Calvário, o sangue derramado. Oh Deus, hoje é ceia. Como podemos ceiar, Pai? Ó Deus, com um coração imundo, como disse a tua palavra hoje, chamamos o Senhor de Senhor, mas não fazemos o que o Senhor manda fazer. Tem misericórdia, Senhor, e nos ajuda em o nome de Jesus. Que o Senhor venha trazer um despertamento espiritual ao teu povo e levar a entender o teu povo, ó Deus, que este mundo jaz no maligno. Leva ao teu povo, Senhor, que o nosso mundo não é aqui. Ai, casturiande, calai, esturiande, roupas. Eu oro, meu Deus, abençoando o teu povo. Aquele que se achava fraco, hoje ele entendeu que ele é forte. Hoje ele entendeu que ele não podia, mas o Senhor pode através dele. Davi entendeu que o Senhor era com ele. Por isso que o Senhor, ó Deus, através de Davi, destruiu o gigante. Moisés, Pai, do qual foi pregado, relutou, mas aceitou. E conduziu o teu povo à terra prometida. Oh, Pai, que nós venhamos aceitar aquilo que o Senhor quer fazer em nós. E não só em nós, mas através de nós. Eu oro em nome de Jesus e abençoo o teu povo. E que a unção do Senhor seja